Santos publica coroa em lamento pela morte de Pelé. Do UOL, em São Paulo. 29 de dezembro de 2022, 16 horas e 18. A publicação nas redes sociais teve uma única palavra: eterno. Pelé é o maior artilheiro da história do Santos, com 1.091 gols. Ele venceu 27 títulos pelo clube. Pelé chegou ao Santos aos 15 anos, em 1956, e ganhou tudo que poderia. Tornou o clube um gigante do futebol e nele foi coroado rei. Foi bicampeão mundial e da Libertadores, além de 6 títulos brasileiros. A morte do rei foi confirmada na tarde de hoje, pela família e pelo Hospital Albert Einstein, onde ele estava internado há um mês. A causa foi a falência múltipla de órgãos, causada pelo avanço do câncer de cólon que ele descobriu em 2021. Veja a trajetória de Pelé em fotos. 19 de julho de 1971, Pelé em lance contra a Iugoslávia no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na partida que marcou sua despedida da seleção brasileira de futebol. Estadão Conteúdo. 19 de julho de 1971, Pelé em lance contra a Iugoslávia no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na partida que marcou sua despedida da seleção brasileira de futebol. Estadão Conteúdo. Pelé é carregado nos ombros e ovacionado pela torcida no Maracanã, no Rio, após marcar seu gol de número 1000. Estadão Conteúdo. Pelé dá bicicleta durante treino da seleção brasileira, em São Paulo, nos anos 1970. O atleta fez alguns gols de bicicleta ao longo de sua carreira. Domício Pinheiro. Estadão Conteúdo. 1º de janeiro de 1970, Pelé fotografado com o uniforme da seleção brasileira sujo de barro em campo, durante partida no Rio de Janeiro, na década de 70. Domício Pinheiro. Estadão Conteúdo. 20 de janeiro de 1963, Pelé recebe de presente o primeiro automóvel modelo Aero Willys. Visoni, AE. 11 de julho de 1971, Pelé em ação no jogo amistoso entre Brasil e Áustria, no estádio do Morumbi, SP. Este foi o penúltimo jogo do craque, que marcou sua despedida pelos campos de São Paulo, vestindo a camisa da seleção. O jogo terminou empatado em 1-1. Domício Pinheiro. Estadão Conteúdo. Brasil, São Paulo, SP. 8 de outubro de 1964, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, em campo. Estadão Conteúdo. Pelé e Jairzinho comemoram o primeiro gol do Brasil na vitória contra a Itália por 4-1, que deu o título do tetracampeonato na Copa de 70 disputada no México. Domício Pinheiro. Estadão Conteúdo. Pelé durante treino do Santos, time que o consagrou e do qual ele é ídolo. Estadão Conteúdo. Pelé durante lance em uma partida disputada entre Santos e Corinthians, que culminou na vitória do time da Baixada Santista por 4-2. Estadão Conteúdo. 1º de outubro de 1974, Pelé posa pensativo e se concentra para a partida, no vestiário do Santos, antes de deixar o futebol brasileiro. Domício Pinheiro. Estadão Conteúdo. 1º de outubro de 1958, Pelé posa com uma bola em seu primeiro ano de seleção brasileira. O atleta foi convocado pela primeira vez para defender a seleção canarinha aos 17 anos. Estadão Conteúdo. 7 de dezembro de 1964, a cozinheira do Santos, Dona Maria Toledo, serve um bife ao Pelé. O craque sempre procurou alimentar-se bem e descansar bastante. Estadão Conteúdo. 1º de janeiro de 1975, Pelé, nos vestiários do Cosmos, Estados Unidos, limpa a chuteira após partida válida pelo campeonato local. O craque atuou pelo clube norte-americano de 1975 até 1977 e marcou 64 gols.